Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui mais uma vez para gravar para vocês aqui um estudo. E esse estudo que eu estou gravando hoje é uma teoria e estudo sobre a volta de Jesus, baseado num dos livros que eu escrevi sobre o mesmo tema. Vamos trazer uma análise panorâmica referente a Cronos, Kairos e o plano da redenção. Deixa ele em cima. Vamos começar aqui falando sobre a estátua de Nabucodonosor, lá de Daniel 2, versículo 44, que fala que e naqueles dias o Deus do céu levantará um reino que nunca será destruído, e o reino não será deixado a outro povo. Desmanchará e consumirá todos estes reinos, mas ele subsistirá para todo o sempre. E aí vamos falar, né? O primeiro reino, ele é representado pela parte de ouro, que é a cabeça da estátua. A cabeça de ouro representava o reino de Babilônia, reinado pelo rei Nabucodonosor. Na sequência veio o reino de prata, que foi o reino medo-persa, que é o peito e os braços de prata que representava o reino medo-persa. Na sequência veio o reino de bronze, que foi a Grécia. O ventre e as coxas de bronze representavam o reino da Grécia. Na sequência veio o reino de ferro, que foi Roma. As pernas de ferro representam o reino de Roma. E por último, que eu creio que é o tempo onde estamos vivendo, que é os reinos de ferro e barro, que seriam reinos divididos. Os pés de ferro misturado com barro representam os reinos divididos, que representam o fim dos tempos. Se você for acompanhar ao longo da história, nesses últimos tempos a história é marcada por povos e reinos, reis e rainhas tentando fazer casamentos, acordos políticos para tentativa de uma unificação, um único governo. Mas todos eles se tornam falho porque acabam durando por pouco tempo. Essas uniões, esses acordos, essas alianças. E isso vai acontecer até a profecia da rocha que vem derruba todos esses reinados. E essa pedra, cortada sem auxílio de mãos, representa o reino de Deus, que irá destruir todos esses reinos humanos e estabelecerá um reino eterno. Cortada sem auxílio de mãos, é uma pedra que ferirá os pés da estátua, ou seja, ela. Por que no pé? Que é o último governo. Ela vai vir e acabar com a última tentativa de governo mundial. E tornará-se um grande monte que encherá toda a terra, que seriam os destroços dessa estátua. Continuando, então vamos lá, né? A estátua profética de Nabucodonosor, né? Como eu falei, o primeiro foi o ouro, né? Que foi o Império Babilônico, representa a glória e o poder absoluto de Nabucodonosor.
E esse reino veio de 605 a 539 a.C. Para quem não sabe, a história humana é dividida com Jesus no centro. Tudo que for de Jesus para trás é em ordem decrescente. Então, de Jesus para trás vai aumentando, de Jesus para frente começa do zero e, aumenta até os dias de hoje. De Jesus para trás aumenta contando de trás para frente. Então, 605 539 é mais próximo dos nossos dias e 635 é mais antigo. Não sei se eu consegui deixar claro. Na sequência vem o Reino de Prata, né, que foi o Império Medo-Persa, que apresenta a dualidade, né, a dualidade dos braços, que simboliza a união de dois reinos, o Reino Medo e o Reino Persa. E esse reinado veio de 539, que foi após o término do Reino Babilônico, e foi até 331 antes de Cristo. Em sequência, nós tivemos o Reino de Bronze, que foi o Império Grego, que foi a expansão militar veloz sob o comando de Alexandre o Grande. E isso aconteceu em 331 a 168 a.C. Logo em seguida, nós tivemos o Reino de Ferro, que foi o Império Romano, que foi a força esmagadora e a disciplina militar de Roma, que foi do período de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. E agora estamos no último reino, que é o Reino de Ferro e Barro, que são reinos divididos com a fragilidade e a falta de coesão dos reinos modernos que precedem o fim. Esse é o tempo em que nós estamos vivendo. Você pode observar aí os políticos, os governos tentando planos e estratégias para conseguir alianças, parcerias e unificações, até conseguem por um curto período de tempo. E por último a pedra, né, que representa o reino de Deus estabelecido sem mãos humanas, que virá substituir todos os reinos terrenos para sempre. Amém? Continuando aqui para o próximo slide, vamos falar aqui um pouquinho das 70 semanas de Daniel, que está lá em Daniel 9, do 24 ao 27. 7 semanas que são a reconstrução de Jerusalém. Foi um período de 40 anos dedicado, né, à restauração da cidade, seus muros, em tempos angustiosos. E há 62 semanas, né, que até o Messias, o príncipe. Foi um período de 434 anos que culminaria com a manifestação pública e a morte vicária de Cristo. Após as 62 semanas, em sequência à morte vicária na cruz do Senhor Jesus, houve um intervalo nessas 79 semanas, nessas 70 semanas. Falta uma semana para se concretizar as 70 semanas. Nós estamos na semana 69. Isso parou-se de contar com a morte de Jesus Cristo, porque estamos vivendo o período da graça. Por isso que a profecia cessou. Então, o intervalo da graça é o hiato profético para a era da igreja e a pregação do evangelho. Quando acontecer o término do período da graça, voltará a contar as 70 semanas de Daniel,
que é a semana futura, que será um período de 7 anos de tribulação dividido em duas metades, que precede o retorno glorioso de Jesus, que é aquela 3 semanas e meia, 3 anos e meio, 3 anos de paz, 3 anos de perseguição da igreja, dando um total de 490 anos proféticos determinados sobre o povo de Israel e a cidade santa. Amém? E nós, crendo em Jesus Cristo, fazemos parte desta profecia. Agora vamos falar um pouquinho sobre escatologia e o milênio, baseado em Apocalipse 20. Dentro de Apocalipse 20, surgem 3 linhas de pensamento. A primeira é o pré-milenismo, segunda, o pós-milenismo, e o terceiro, o amilenismo. O que seria isso? O pré-milenismo sustenta que a segunda vinda de Cristo ocorrerá antes do milênio literal. Divide-se em pré-tribulacionista, ou seja, arrebatamento antes da tribulação, e pós-tribulacionista, arrebatamento após a tribulação. Ou seja, dentro do pré-milenismo, divide-se em aqueles que acreditam que o arrebatamento acontecerá antes da tribulação e os que acreditam que acontecerá depois da tribulação. E o pós-milenismo crê que o milênio é um período de avanço do evangelho e influência cristã no mundo, culminando com o retorno de Cristo após esse tempo de paz e justiça estabelecido pela igreja. E a terceira linha, que é o amilenismo, que interpreta o milênio de forma simbólica, representando o reinado atual de Cristo do céu e através da igreja na terra, desde sua primeira vinda até o julgamento final. E o sétimo milênio, que é o descanso de Deus. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, e amarrou-o por 1000 anos. Apocalipse 22. Segundo o estudo, este é o Shabat divino, o período de descanso e governo direto de Jesus após 6.000 anos de história humana. O arrebatamento da igreja. Transição de tempos. É o evento que marca a mudança abrupta do cronos humano para o kairos escatológico, retirando a igreja antes do julgamento final. Vigilância e preparação. É a necessidade de prontidão espiritual constante, conforme Mateus 24, 42, 44, pois o dia e hora permanecem ocultos no conselho divino. Propósito redentor seria a união definitiva da noiva com o cordeiro, cumprindo a promessa de João 14, 3, de que onde ele estiver, nós estaremos também. 1 Coríntios 15, 52 fala que no momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Sinais dos tempos e convergência profética. O primeiro sinal que já tivemos aconteceu com o renascimento do Estado de Israel em 1948. Israel, simbolicamente, é considerada como a figueira. Então, em Mateus 24, 32 e 34, falava, que dessa figueira como um sinal dos últimos tempos.
Então, em 1948, né, o Israel renasceu como Estado e é considerado o sinal escatológico primordial, marcando o início da última geração profética. Interessante que, mais ou menos, se você pegar para analisar, quanto tempo dura uma geração. E hoje, uma geração dura, em média, 80 anos. Se você fizer umas contas rápidas, pegar aqui minha calculadora rapidinho, nós estamos em 2026. Se você pegar aqui, ó, por exemplo, 2026 na calculadora, quem manja de cabeça faz de cabeça. E fez assim, ó, menos 1948, nós teremos, ó, 78 anos. Se uma geração dura 80, quantos anos falta para a volta de Cristo? Nós estamos em 26, 27, 28, se eu estiver certo, mas eu acredito que deve ter uma diferença aí de quando inicia a contagem ou não, porque eu tenho plena certeza que tem algo ligado a 2030, por isso que todos os governos têm essa agenda mundial, Agenda 2030. Mas isso é aberto a interpretações. O outro sinal dos tempos é o aumento da ciência e viagens espaciais terrestres e não terrestres. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Daniel 1, 12, 24. 12, 4, perdão. Um dos grandes sinais é a aceleração da tecnologia, sem precedente, apontando para o tempo do fim. Se você observar, os avanços tecnológicos estão muito acelerados. Se você olhar antigamente, demorava-se muito tempo para ter uma evolução significativa tecnologicamente. Se você for pegar, primeiro veio o rádio, do rádio depois demorou muito tempo, veio o computador, o telefone, o celular. Agora hoje você não consegue acompanhar a quantidade de coisas que vem surgindo de tecnologia. Hoje o homem vai para a lua, vai e volta e por aí vai. E outro grande sinal que nós podemos notar e ver hoje nos dias atuais é crises globais e apostasia, que são a perca da fé, a perca da crença em Deus e assim por diante. A convergência de crises geopolíticas, morais e apostasia religiosa, segundo Tessalonicenses 2:3, como precursores da manifestação do anticristo. Os sinais não são eventos isolados, mas uma convergência que aponta para o fim do Cronos. Síntese teológica e conclusão. A história humana, ela não é um ciclo sem fim, mas é uma progressão linear governada pela soberania de Deus. A transição do Cronos para o Kairos é a culminação do plano da redenção estabelecido na eternidade. Como acadêmicos e teológicos, nossa responsabilidade transcende a análise técnica. Ela nos convoca a uma vigilância exegenética e espiritual diante
da convergência dos sinais. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, né? Esse era para ser o último slide, mas estranhamente o programa aqui que eu uso apresentou ele agora. A fundamentação ontológica, a eternidade e a trindade. Ela tem uma origem atemporal. O plano da redenção foi concebido na unidade trinitária antes da existência do tempo, em um momento de perfeição eterna. Unidade trinitária, o Pai planeja a obra, o Filho a verbaliza, o Logos, e o Espírito Santo traz todas as coisas à existência física. Onisciência divina, Deus, conhecendo o fim desde o princípio, estabeleceu o sacrifício do Cordeiro como resposta ao pecado previsto da humanidade. Por isso que representa, fala-se em Apocalipse 13:8, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Porque antes de Deus criar todas as coisas, Jesus já foi o Cordeiro morto desde a fundação dos tempos. Ali já foi tomada a decisão de Jesus ser o sacrifício nosso para nos redimir de todo o pecado. Já na eternidade, já houve esse sacrifício. Glória a Deus. E aí uma imagem representando Cronos, né, que é o tempo humano, o tempo que nós medimos. Todas as coisas têm sua ordem fixa no mundo do tempo. Eclesiastes 1:4. O nosso Cronos, ele é linear, move-se para frente em linha reta. Ele é mensurável, contado em horas, dias, meses e anos. Ele é previsível, estruturado, planejado e agendado. Ele está no controle humano, gerenciado por esforço, planejamento e habilidade. E o Cronos, ele é limitado, delimitado por início e fim. O Kairos, o tempo divino, é o tempo que Deus designa. Cristo crucificado, a plenitude do tempo, Gálatas 4:4. Cristo ressuscitado, tempo designado da vitória. Portas abertas, oportunidade divina e provisão, 1 Coríntios 16:9. Sementes plantadas, Deus traz tudo ao seu tempo perfeito, Eclesiastes 3:11. Abraão, o chamado, o momento que muda a história, Gênesis 12:1. Então o Kairos, ele é divino, origina-se em Deus e em seu propósito. Kairos é oportuno, é o momento certo para a ação divina. Kairos, ele não é agendado, não limitado por relógios ou calendário. O Kairos, ele é além do controle humano, pois ele é soberano, proposital e sempre perfeito. O Kairos é atemporal, não é limitado por início ou fim. E Eclesiastes 3:1 fala: para tudo há uma ocasião certa e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Duas realidades, um Deus soberano. Cronos é o relógio, Kairos é o momento. Cronos é criado, Kairos é designado. Deus é o Senhor de todo o tempo. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, distinção conceitual, Cronos versus Kairos. Cronos, tempo linear, refere-se ao tempo sequencial, mensurável e quantitativo. É o tempo dos relógios calendários e da história humana linear. Kairos, o tempo oportuno, denota o momento qualitativo, o tempo certo de Deus. É o tempo da intervenção divina que transcende a métrica humana. Deus opera dentro do Cronos, mas seus atos decisivos manifestam-se no Kairos. A escala profética de 2 Pedro 3:8
Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O modelo de Gênesis, a criação em 6 dias, Kairos, serve como protótipo profético para 6000 anos de história humana, Cronos. O sétimo dia, o descanso divino, prefigura o milênio, o 7000 ano, onde haverá paz e o governo de Cristo na terra. E aí temos aqui a representação em imagem da referente ao estudo a Semana de Deus, 7000 anos de história humana, porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Salmo 94. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo. Gênesis 2, 1, 3. Da mesma forma, ele ordenou a história humana para abranger 7000 anos, 7 dias de sua semana. O primeiro dia é o tarde e manhã, criação da luz. Segundo dia, tarde e manhã, criação das águas e do céu. Terceiro dia, tarde e manhã, criação da terra e vegetação. Quarto dia, tarde e manhã, criação do sol, lua e estrelas. Quinto dia, tarde e manhã, criação de aves e criaturas marinhas. Dia 6, tarde e manhã, criação de animais e do homem. Sétimo dia, Shabat, descanso de Deus e reino milenar. Então, do dia 1 ao dia 3, temos 4000 anos, que é de Adão até Jesus. E do dia 4 ao dia 6, até o início, até o meio do dia 6, nós temos 2000 anos, que é de Jesus até o presente. E resta os 1000 anos do reino milenar. E aí nós temos aqui embaixo uma linha cronológica que pega a criação, Gênesis 1:1, em sequência temos Adão, Gênesis 2:7, no ponto 4000, Jesus Cristo, a primeira vinda, 30 DC, e em 6000 depois, seguindo a sequência, o presente, a era da igreja, e no futuro, o ano 7000, que é o reino milenar, o reinado de Cristo na terra, conforme Apocalipse 24:6. Então aí na legenda aí embaixo temos aí dia 1 ao 4, conforme eu falei, 4000 anos de Adão a Jesus, o tempo da promessa, a lei, profetas e preparação apontando para a vinda de Messias. E aí temos as referências, João 1 ao 17, Gálatas 3, 19 a 24, e Hebreus 1 ao 2. Dia 5 ao 6, 2000 anos de Jesus ao presente, o tempo da era da igreja, o evangelho às nações e preparação para o seu retorno. Aí como referência, Atos 1:8, Efésios 3, 1 ao 11, 2 Pedro 3, 8 ao 9. Dia 7, 1000 anos, o reino milenar, descanso do Shabá, Cristo reinará na terra em justiça e paz, descanso de Deus para a criação e seu povo. Referências Apocalipse 24 ao 6, Isaías 11, 6 ao 9, Hebreus 4, 9 ao 10. Então, Apocalipse 22, 20 fala: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Cronologia bíblica de Adão ao nascimento de Jesus. Estimativa baseada nas genealogias de Gênesis e Lucas, totalizando aproximadamente 4000 anos ou 4 dias no Kairos. Evento e período bíblico, né, de Adão até Noé, somando-se dá 1056 anos,
De Noé até o dilúvio, mais 600 anos. Do dilúvio até Abraão, 292 anos. De Abraão até Êxodo, mais 290. Do Êxodo ao quarto ano de Salomão, 480 anos. De Salomão até o nascimento de Jesus, uma estimativa, né? 1282 anos. Total aproximado de Adão até Jesus, 4.000 anos ou 4 dias no Kairos, juntando mais os 2.000 anos da ascensão de Jesus até hoje, temos 6.000 anos ou 6 dias. Mais uma vez aqui essa imagem que nós já falamos sobre ela. A era da igreja de Jesus ao presente. O sexto milênio, cerca de 2.000 anos desde a ressurreição, equivalente no Kairos a 2 dias, período da graça e expansão do evangelho. É o tempo que estamos vivendo no momento. E o Shabat divino, que seriam 4.000 anos do Antigo Testamento, mais os 2.000 anos no Novo Testamento, apontam para o fim do sexto dia e a iminência do descanso sabático ou milênio. Estamos vivendo a transição profética para o reino messiânico. Aí sim, seria aquele slide que não sei por que apareceu fora de ordem, que seria a conclusão, síntese teológica e conclusão, que a história humana ela não é um ciclo sem fim, mas ela é uma progressão linear, governada pela soberania de Deus. A transição do Cronos para o Kairos ela é uma culminação do plano da redenção estabelecido na eternidade. Como acadêmicos e teológicos, nossa responsabilidade transcende a análise técnica. Ela nos convoca a uma vigilância exegética e espiritual diante da convergência dos sinais. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Este é apenas um estudo, algo de que eu venho estudando. Fica aberto a cada um a sua interpretação. A única coisa que eu falo aqui, nós temos que vigiar e orar, crer e buscar e se preparar, pois a volta do Senhor está cada vez mais próxima. Amém? Deus abençoe vocês, obrigado por me acompanhar até aqui. Se possível, deixe nos comentários aí o que você achou, o que você não achou, opiniões, críticas, dúvidas, perguntas. Me ajudem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha, compartilhem para mais pessoas, me ajudem aí com esse trabalho de divulgar conhecimento, divulgar a palavra de Deus. E é isso aí, pessoal. Obrigado, que Deus abençoe vocês e até a próxima.